Estamos de volta com Ver Mais, né? Muito obrigada pela companhia. O programa está só começando. Participe 988 18 19 38. E a gente está com esse cantinho novo hoje. Já mudei de posição hoje na entrevista. E hoje, pessoal, nós vamos falar de relacionamento. Relacionamento mãe e filhos. Qual o impacto que as atitudes de uma mãe pode causar na vida dos filhos? Recentemente ganhou espaço nos nossos noticiários o caso da atleta norte-americana Simone Biles. Nós temos umas imagens dela, Júnior, pode colocar? A estrela mundial da ginástica, né, ela foi criada por pais adotivos, pois a mãe e o pai, ambos os biológicos, né, eles eram dependentes químicos e não tinham condições de criá-la junto aos seus irmãos. Então a mãe biológica, durante as Olimpíadas, deu uma entrevista afirmando querer se reaproximar com a filha. No entanto, Simone não se manifestou. Casou ano passado, não convidou essa mãe biológica, tal, que hoje já se recupera desse vício lá do passado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, pessoal. E eu tenho o prazer de receber a psicóloga Franciele Frigo, que está aqui comigo no estúdio. Boa tarde, querida, seja bem-vinda. Boa tarde, agradeço muito o convite de você, né, de toda a produção, para estar juntas aqui fazendo esse bate-papo bem legal. Bom, gente, olha só, a gente vai começar, Fran, usando o exemplo da Simone, tá? Como é para o filho, por exemplo, a sensação de abandono por incapacidade, que foi o caso da mãe dela, né? Depois, né? No caso desse vício de drogas, né? Porque ela é a mãe biológica, ela não tinha capacidade na época. E aí, como é que fica? Então, tudo depende de como a pessoa vai estar interpretando tudo isso que ela vivenciou ao longo da vida. Até dentro da psicologia a gente fala que é tão importante quanto o fato que aconteceu é a interpretação que a gente faz daquele fato, né? Não é só o que aconteceu objetivamente ali na vida da Simone, né? Tem toda a interpretação que ela está dando para isso agora, se ela quer essa reaproximação, se ela não quer, tudo depende dessa interpretação. Então, assim, pode ser que para algumas pessoas que não tiveram essa aproximação com os pais, né, lá na infância, que viveram uma questão de rejeição ou de abandono, a pessoa nem queira mais conviver, né, durante a vida adulta, aquilo seja ainda muito dolorido para ela e ela não queira mais conviver. Já tem outras pessoas que conseguem interpretar de uma maneira diferente, né, conseguem ver um lado, entre aspas, positivo na situação, entender o lado ali da família, né, dos pais, do porquê fizeram isso, e aí conseguem tentar essa reaproximação enquanto adultos. Mas uma questão que a gente precisa pontuar aqui é que uma coisa, né, uma família onde os filhos começam desde pequenininho na convivência com os pais, e outra coisa é uma família onde vai ter essa reaproximação já na fase adulta, onde a pessoa ali já viveu toda uma história de vida, toda uma construção, às vezes com uma outra dinâmica familiar, e vai ter essa reaproximação agora. Eu gostei dessa parte da interpretação, quer dizer, não, a pessoa não vai ter a memória afetiva, já adulta, no caso da Simone, né? Ela reencontra a mãe ali, não vai ter memória afetiva, não vai ser como uma mãe mesmo, porque é aí que eu quero chegar, esse vínculo, né, de afeto materno, né? Como é que é a construção desse relacionamento mãe e filho? Então, o vínculo materno, ele não é inato, né? Não é uma coisa assim que toda mulher já nasceu com essa parte estabelecida e vira uma chavezinha quando engravida, quando se torna mãe e pronto, o vínculo tá simplesmente criado ali, né? Não, é muito diferente. Toda relação, ela é construída. Toda relação é uma construção. Existe sim aquela ligação de sangue, aquela ligação familiar, que é uma ligação mais objetiva, digamos assim, né? Que é presente ali nessa construção entre mãe e filho, né? Nessa relação. Mas essa ligação afetiva, de verdade, aquele amor de mãe ou aquele amor do filho pela mãe, ela precisa ser toda uma construção, precisa ter uma nutrição, né, desse sentimento. Sim. Tanto que é muito importante que quando a mulher engravida, ela comece a cuidar da sua saúde mental, né, da parte emocional. Porque às vezes a pessoa passa ali por uma fase difícil, não estava esperando aquela gravidez, acontece uma separação, o pai não quer assumir, sabe? Tem todo esse contexto, essa situação que pode acabar gerando sentimentos negativos para com a criança, né? Para com o filho. É uma bagagem que vem junto, né? Com certeza. E a gente trouxe o caso da Simone, é por isso, assim, ó, ali não foi construída uma relação. Sim. Né? Não foi, aí de uma hora para outra, tá, tu é minha mãe biológica, para Simone é uma estranha, pode ser, né? Sim. Agora, o impacto, por exemplo,
exemplo, das atitudes da mãe na formação dos filhos. Por exemplo, a gente deu aí essa construção, né? Uma mãe que é muito narcisista, uma mãe que não está preparada, uma mãe que isso... Porque a gente é humano, a gente erra, são vários tipos de relacionamento. Então, o que isso impacta na formação dessa criança, né? Então, impacta totalmente, né? Porque os pais são a interpretação do mundo para os filhos. Então, a maneira como os pais lidam com as situações, e os filhos veem isso já desde de pequenininhos, né? Desde bebezinho, a criança já está recebendo aquele exemplo, já está recebendo aquelas informações. Isso impacta totalmente como que a pessoa, né? Desde pequenininha, desde criancinha, vai enxergar a vida dela depois, Sim. vai se enxergar, vai enxergar a família, vai enxergar os desafios da própria vida. Então, os pais são esses intérpretes do mundo para a criança. Sim. E aí, um pai, uma mãe que não consegue criar esse vínculo com o filho, ou que interpreta o mundo, né, de uma maneira muito negativa, muito pessimista, não é de demonstrar tantas emoções, tanto sentimento, né, pelo filho, não é de abraçar, de falar eu te amo, acaba trazendo algumas questões ali para o filho que talvez ele ainda não tivesse nem preparado para receber, né, esse tipo de carga emocional. Então, toda essa construção de vínculo entre mãe e filho, os pais, a gente também poderia estar incluído aqui, né, entre os pais e os filhos, tem muito a ver na questão da segurança, da autoconfiança, sabe, de se reconhecer enquanto pessoa, né, o meu eu, quem eu sou, o que eu gosto. É que eu vejo que tudo interligado. É que as pessoas estão tão perdidas, né, gente? Hoje em dia tão corrida, né, que não sabe mais quem são, não se valorizam também, não param para cuidar da sua saúde mental, daí tem os filhinhos ali e nós estamos nesse mundo todo bagunçado, por isso que é importante a gente parar para entender isso, né? Porque, ó, o que a falta de amor pode causar? Nós temos as mágoas, ressentimentos, decepções que vão refletir na saúde mental futura desses jovens, dessas crianças. Com certeza, com certeza. Ansiedade, né? Tudo isso, não é? Sim, a nossa personalidade é construída desde criança, não né? É? A gente tem ali até mais ou menos os 7 anos a base da nossa personalidade, como se fosse o chão onde as nossas características vão emergir, né? Vão ser construídas. Sim. Dos 7 para frente é toda a consolidação da nossa personalidade, o que vai ficar, o que vai sair, né? Sim. Que característica vai aparecer em mim enquanto adulto e que característica que vai sair depois. Então, toda essa relação familiar tem muita influência na construção da nossa personalidade. E assim, né, gente, vamos lá, eu também tenho uma vida corrida, né? Então eu sempre penso, às vezes não é a quantidade, é a qualidade, tentar criar esses vínculos, né? Através de momentos de memórias afetivas de refeições, memórias afetivas de passeios, memórias afetivas de cuidado, de estar sempre junto ou não, enfim, né? Eu queria, Fran, a sua sugestão, né, de relacionamento, de uma construção de um relacionamento materno saudável. Então, qualidade é a palavra-chave aqui. É o principal, é o principal. Porque assim, a gente vive num mundo, né, numa sociedade onde muitas vezes a mãe não consegue mais ficar só em casa, né, só dedicada para casa, para os filhos. Quem consegue fazer isso, meu Deus, eu acho que é o melhor dos mundos, assim, né? Poder estar ali totalmente entregue para sua família, para os seus filhos. Existe uma grande realização nisso, só que vamos ser realistas, né? Muitas mães precisam sair para trabalhar, ajudam, né, nas questões da casa, tem sua própria empresa também. Então, nem toda mãe consegue viver nesse mundo ideal, né? Nesse mundo perfeito, digamos assim. Então, a qualidade é realmente muito importante nessa construção, né? Por exemplo, uma mãe que consegue preparar o lanche dos filhos de manhã antes de ir para a escola, fazer isso com todo o amor que ela puder entregar para aquela atividade, sabe? Para aquela preparação. Mostrar para os filhos, olha, a mãe tá fazendo isso aqui por vocês, tá mandando essa frutinha aqui porque a mãe ontem foi lá no mercado, comprou para vocês porque sabe que vocês gostam. Essa parte da comunicação também é muito importante, da criança ouvir, né? O adolescente entender também ouvir, isso, né? entender que a mãe tá fazendo aquilo por amor, tá fazendo aquilo por afeto. A mãe que amanhã, né, no sábado, à tarde, vai poder parar e fazer uma pipoca e ver um filme com os filhos. Meu Deus, isso é maravilhoso, né? Eu tenho memórias da minha mãe fazendo isso. Eu acho que é isso, a Fran resumiu tudo, comunicação e momentos de qualidade. Por exemplo, a Simone pode até entender que a mãe abdicou de cuidar dela porque ela não tinha condições, que era viciada em drogas. No entanto, ela não construiu esse vínculo materno com a filha. Então, não é natural que a Simone aceite a mãe, né? Eu acho que resumindo tudo isso. Fran arrasou. Fran Frigo, procura ela na rede social. Volte sempre que eu ver mais. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, adoramos esse papo, né? Nessa sexta-feira tem